안녕하십니까? Hello, A paz do everyone. Senhor. 오늘 두 번째 시간입니다. Today is Hoje é a our nossa second segunda session. aula. 리더로 성장하는 소통과 교류의 지혜에 관해서 말씀을 드리겠습니다. I'd like to talk about communication Falarei and sobre wisdom. o intercâmbio, a comunicação, a sabedoria no discipulado. 읽고 시작하겠습니다. First, let us begin looking at the book of Primeiramente, Proverbs. vamos ler a palavra que está no livro de Provérbios e começaremos a palestra. Verse 17. 철이 철을 Ge- 날카롭게 한 것 같이 Provérbios 사람이 capítulo 서로를 27, versículo 분하게 17. As iron sharpens iron, so a man Como sharpens o the ferro diamonds of his friend. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Not too long ago, I visited Israel. 거기에 가보니까 Alguns anos atrás, eu And visitei the valley Israel. was very big. E chegando lá, 바다처럼 넓다고 eu 해서 vi que o rio da Galileia era muito grande. And sometimes it's called the sea of Parecia, Galilee falam because que o rio tem o tamanho do mar, por isso chamam de Mar da Galileia. 갈릴리 호수에는 굉장히 Mas na verdade, não é um mar, é um in rio. that lake there are many fishes. 또 주변에는 E no rio da Galileia, 하니까 muitos peixes vivem nesse rio. 그런 나무들이 많이 보였습니다. And because of the abundance of water, there's Então, a já lot of que green tem all muitas around. águas, em volta do rio tem muitas árvores. 사해 바다가 있습니다. But a little south of there is the Dead Sea. 예, Mas 그 descendo mais para o sul, 이렇게 encontramos o Mar Like the Sea Morto. of Dead. 물을 받아들이기는 하는데 Significa o Mar da Morte. Although the sea accepts water, there's no place for the water to leave. 그래서 그 Recebe a água, tem a entrada da água, mas não tem saída das águas. 물에서 이제 뜨는 이런 체험을 합니다. So when people visit the Dead Sea, they get the chance to float in it. Por isso os turistas eles vão lá e eles fazem essa experiência, eles começam a boiar sobre as To águas. also experience floating in the Dead Sea. 예, 물론 저 사진은 제가 Eu também eu fiz essa experiência, né? Eu entrei nas águas e boiei. 들어가면 수영을 못 Sim, aquela foto não sou eu, é verdade. 쓰게 되어 있습니다. Even though you don't Só know que how to swim, incrível, when you enter the A Dead pessoa Sea, que you não actually sabe float. nadar, 그 quando entra naquele rio, a pessoa boia. 저 사이에는 10배 이상 그 농도가 짙게 되어 있다. The concentration of salt in the Dead Sea is 10 times greater than any average ocean. Dizem que as águas desse rio é 10 vezes mais salgada do que a água do mar. 우리가 갈릴리 호수와 Por isso, nesse rio morto, nesse rio Mar Morto, não When we tem think about the peixes. difference between the Sea of Galilee and the Dead Sea, 물이 이렇게 Então, pensamos na diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. having the water flow is a very important matter. 또 물이 흐르지 않으면 E é muito importante a água fluir. 살기가 어렵습니다. And without flow in water, the water will E se eventually a água rot não and there will be flui, no life in it. A água apodrece, jamais vai ter uma vida dentro dela. 흐르고요. In a healthy body, the blood flows very O nosso corpo também, um corpo saudável, é aquele que tem uma boa circulação sanguínea. well. Goes for your nerves, and then your body will be healthy. 그렇다면 여러분 마음의 세계도 Também o sistema nervoso também tem que estar bem circulado para ter uma boa Likewise, in saúde. the world of our heart, there must be a E assim flow to também eu our falo healthy que o heart. mundo do coração, nós temos que aprender o fluxo do coração. But nowadays, many youth Só que are hoje em very dia, isolated. muitos jovens, 고립되어 있는 tem muitos jovens que estão isolados, seu coração está isolado. 정말 재능도 많고 하기 때문에 굉장히 좋은 일꾼이 될 수 있습니다. And if you allow the hearts of the youth to E flow, já que os jovens têm muitos talentos, se nós pudermos fluir o coração desses jovens que estão isolados, when their ele heart vai flows superar, ele vai ter uma boa capacidade. 이제 하나님과 우리가 Fluir entre pessoas. even further, if our hearts were to flow with God, 우리가 정말 굉장히 E se o nosso coração fluir com Deus, 좋은 젊은 일꾼들이 탄생하게 되는 것입니다. then we can live a very great nós podemos ter spiritual uma life and develop vida great espiritual leaders. muito feliz. E muitos jovens There are se reasons tornarão why num isolation grande occurs in the heart of trabalhador de Deus. E tem a causa do nosso coração ficar isolado. isolation. 고립에 오는 원인들이 여러 가지 있지만 Of O course, que there are vocês many pensam causes sobre esta of causa? isolation. 첫 번째는 이제 부담스러운 Qual é a 걸 causa do isolamento? Sim, há vários motivos. 두 번째는 그 자기를 Primeiro é quando a pessoa carrega aquela mente de fugir das suas dificuldades. 세 번째는 이제 대화와 E aquelas pessoas que se guardam. And the third is a lack of communication. 그래서 이제 저희 E o isolamento vem quando a pessoa não se comunica bem. 프로그램을 만들어서 이렇게 운영을 하고 있습니다. So in our youth organization, we have the Good News Corps overseas. Por isso, na nossa associação de jovens, nós temos um programa chamado Good News Corpus. 기회들을 이렇게
마련하고자 해서 굿뉴스코 해 봉사단을 만들었습니다. We decided to É uma start oportunidade que nós damos aos jovens para eles superarem os seus fardos, seus receios, seus limites. É um programa para o voluntariado. 낯선 사람들, 또 다른 문화, Eles vão em lugares novos, 그런 굉장히 우리 젊은이들에게는 부담스러움을 줍니다. conhecem novas culturas, novos idiomas, novas pessoas. Sim, as pessoas sentem um receio no coração para isto. 젊은이들이 부딪혀 나갈 때 마음이 굉장히 강해지죠. Mas quando os jovens eles conseguem colidir e enfrentar esses receios, seus corações são fortalecidos. 예를 들어서 O jovem que tem um coração fraco é aquele que carrega uma mente que foge. Ele sempre está fugindo. Por exemplo, 앉아 있는 게임 속에 있는 그런 친구들도 있습니다. tem jovens que, por causa do receio de fazer novas amizades, não querem conversar com as pessoas e só ficam na frente do computador jogando esses jogos. 또 이제 고립이 오는 원인이 E assim o isolamento chega muito rápido nesses corações. 이제 막 부담스러운 E outra causa do isolamento, podemos falar, 접하지 않고 뭐 애완동물하고 그냥 이렇게 같이 지냅니다. já que ele sente um grande receio, ele não quer criar novas amizades, ele prefere criar animais. 애완동물을 사랑한다든지 뭐 그것이 여러분 나쁘다는 건 아닙니다. And of course, I'm not saying it's bad to love your pets. 예, 또 그것이 뭐 Sim, não estou falando que você criar And I'm not e amar os animais é algo errado. isolated. 그러나 사람을 Também não estou falando que isso vai trazer isolamento ao meu coração, não é isso. 그렇게 뭐 동물들과 만약에 지낸다고 하면 그때 Mas já que as pessoas carregam esse receio de compartilhar com as pessoas preferem criar animais e assim estão indo para o isolamento. 충돌도 하고 서로 갈등도 막 겪게 되죠. And of course, people have different opinions, so they Porque as pessoas têm opiniões diferentes, acontecem vários conflitos, desacordo de have a opiniões. dog at home. E quando nós criamos os animais, 오면 꼬리를 que 흔들고 criamos os cachorros, o cachorro sempre 반겨해 줍니다. vai balançar o rabinho para o seu dono. 그래서 전혀 주인에게 부담스러운 이야기를 할 Vai 수 없죠. receber bem o seu dono. Of a burden to the owner. 아, 주인이 Não vai, 오늘 왜 이렇게 sabe, 늦잠 잤어요? Não vai dar nenhum problema, nenhuma dificuldade para o seu 왜 dono. 오늘 이렇게 Nossa, dono, por que você está dormindo tão tarde? Oh, master, why did you not study and stay up late? 예, 전혀 이제 Ei, senhor, por que não está estudando, só fica jogando? There's no burden involved. O cachorro nunca vai falar isso. 이렇게 흘러갈 때 Ou seja, a pessoa não sente nenhum receio. Everyone, it's a very big problem to be Quando fugimos dos nossos receios, é muito perigoso porque essa pessoa está indo em direção ao isolamento. our youth continue to collide with burdens. Mas os nossos jovens, quando eles enfrentam seus receios, Then their world of the heart will become stronger and much better. o seu coração fica muito forte, muito saudável. Many years ago when we had a youth event in Korea. Há 10 anos atrás, nós tivemos um evento aqui na nossa missão na Coreia invited one special guest speaker. 그분은 그 우루과이 사람이에요. e convidamos um palestrante. 과거에 1972년도에 이제 우루과이 럭비 Ele era do Uruguai. 안데스 산맥에서 비행기가 추락하는 사건이 있었죠. There was an incident when the Uruguayan rugby Ele fazia parte de um time de rugby. Ele estava indo para o Chile, só que durante a viagem o avião caiu. and only 16 people survived, and he was one of the 16 survivors. E naquela viagem, 16 pessoas sobreviveram e ele era um deles. And he O nome came dele to era our Antônio. event and he gave a lecture. 예, 얼라이브라는 저 영화에 E ele veio no nosso evento e ele deu uma palestra. 영화를 저분들의 그 실화 사건을 영화로 만들었었죠. And so they took their story and made it into a movie called Alive. 한 시간 이제 E eles fizeram um filme sobre esse fato e o nome do filme é Alive. 예, 그리고 나서 이제 E durante 1 hora ele deu uma palestra. 안토니오 씨 E depois, um jovem fez uma pergunta. Senhor Antônio, 결국 구조가 되셨는데 You know, você ficou 70 dias lá na Cordilheira dos Andes before being rescued. e foi resgatado 이제 다시 com vida. 돌아와서 그다음에 또 어려움을 만났을 때 어떻게 그 어려움을 극복하셨나요? E voltando para a sociedade, And you came across quando você encontrou novas dificuldades, qual foi o seu comportamento diante dessas dificuldades? Antonio replied, 저는 안데스 산맥에서 만난 어려움 E o Antônio respondeu assim:
I've never came across a difficulty greater than what I face in the Andes Mountains. Eu nunca encontrei uma dificuldade maior do que a dificuldade que eu encontrei na Cordilheira dos Andes. E já que eu venci uma grande dificuldade, So the problems that he faced in society were such small problems. as minhas dificuldades que eu encontrei na sociedade eram pequenas. E aqueles 16 sobreviventes se tornaram em grandes pessoas na sociedade no Uruguai. 피하지 않고 부담을 부딪혀 했기 때문에 그들은 그곳에서 굉장히 강한 마인드가 만들어졌죠. And because they didn't avoid the São burden, pessoas que não fugiram dos seus receios, superaram e ganharam uma mente forte, um coração forte. 하는 부분이 그 행복의 어떤 조건들이었다고 합니다. and those are the factors of happiness. 내 주변이 E vencendo essas grandes dificuldades, agora em tudo ele achou uma condição para ser feliz. 부담을 피하지 않고 부딪혀 나갈 때 When the youth stop E avoiding disseram que and face them, 그들은 굉장히 tudo era algo as they gain a very para strong eles ganharem a 사회의 felicidade. 이제 리더로서 성장할 수 있는 E ganhando um coração forte. leaders of today's society. 성경을 우리가 살펴볼 E assim eles podem crescer para serem líderes na sociedade. 목동 시절이었습니다. It was when David Quando nós lemos a Bíblia, 그는 이제 목동 시절에 곰이나 사자 Davi era 도망가지 pastor. 않고 그 곰과 사자와 싸웠죠. you know, when he was a E quando shepherd, he ele didn't era avoid the pastor, bears and lions that came. Ele não fugiu do leão, não fugiu do urso, ele enfrentou esses animais. 양 한 마리 내주면 되지. 그 양 때문에 생명을 이렇게 Quando nós 걸고 pensamos, 싸워야 되나 이런 생각을 할 수 있습니다. You know, we can easily nossa, think, why wouldn't eu he posso just até give up perder a one minha animal vida for por peace? uma ovelha, ele poderia deixar a ovelha ali. 아프리카 선교사님을 통해서 그 마사이족에 관한 이야기를 들은 적이 And 있습니다. one time through the missionary in Africa, I heard about the people of Maasai. Uma vez eu escutei sobre a tribo Maasai de um missionário da África, 양이나 뭐 e eles, 잡아먹게 되면 You know, when a lion comes to their village and eats one of their às livestock, vezes, 그 o leão aparece na aldeia para comer as 사자를 ovelhas. 찾아가고 찾아내서 그 사자를 죽인다고 합니다. the people of Maasai, they find that lion and kill it. 왜 그러냐면 그 사자 E as pessoas dessa tribo certamente vão atrás do leão, 마을에 와서 이제 양 한 마리를 porque o leão tem uma característica, tem um instinto. 돌아가면 이제 그것은 끝이 아니고 Se ele pega uma ovelha da aldeia, 이제 그 사자 가족을 데리고 não termina por aí. Bring its whole pride over. Na próxima, 맛있는 거 먹고 ele traz toda a sua família para a aldeia. 그래서 그 이제 양들이 있는 곳에 온다는 거. Ei, vamos comer algo gostoso hoje. 그 염소 있는 곳에 온다는 Or where 거죠. the goats are. E aí eles vão 한 마리, onde está o rebanho 결국 das 다 ovelhas. 잡아먹게 된다는 거. Eventually, it'll take one to all E of assim them. pega uma ovelha, duas, três, e no final pegam todas as ovelhas. 양 한 마리를 잃어버렸을 때 Então as pessoas da tribo de Maasai sabem 그 disso. 사자를 반드시 죽이지 않으면 우리 양 전체를 Quando 죽이고 perdem uma ovelha, Not surely kill that lion, all their se não matar aquele leão, eles sabem que eles vão perder todo o 한 rebanho. 마리가 아니고 It is not just one animal. 짐승 Já que eles sabem 전체를 dessa 죽이고 They verdade, have to give up all their livestock. não enxergam como um animal. 싸우는 것입니다. So they risk their Eles vão life perder to fight. todos os seus 당시 animais. 양이나 그 Por isso, brigam até 지킬 때 When perder a David sua was vida. protecting his livestock, 그가 사자나 곰이 나타나도 Quando Davi cuidava do seu rebanho, run away from bears and lions. 뭐 충분히 싸울만 하거나 원래 용감 por que ele não fugiu quando o leão e o urso apareceram? 부담이 있었지만 Yes, he felt Não porque ele era uma pessoa corajosa, uma pessoa forte. And don't you think Sim, ele sentiu um grande receio, um grande medo. but there's no Sim, vocês não teriam medo se vocês encontrassem um leão e um urso? Mas ele não podia fugir. 을 바라보면서 싸운 Ele 거죠. tinha que proteger o rebanho. 그렇게 이제 부담을 피할 수 없고 E assim ele brigou olhando para Deus. his burdens and fought. 다윗이 이제 무엇을 보게 되냐? E quando ele enfrentou 하나님이 o seu receio, Oh, God o is, que Davi ele ganhou? 함께 하시는구나. God is with me. 하나님이 Ah, 하시는구나. Deus está me protegendo. 그걸 다윗은 Ah, Deus está comigo. Came to realize Ah, Deus me ama. 어려움을 많이 겪을 때 when you come across Davi difficulty, experimentou isso no coração. 어려움을 겪을 때 especially you, Quando nós they passamos face por it. tantas 그 dificuldades, 어려움에서 이제 나올 수 있는 방법이 especialmente os jovens, quando passam por dificuldades, 주님을 바라보게 됩니다. When they have nowhere else to turn to, they look upon God and Christ. 그러면서 é uma 굉장히 oportunidade para que eles possam olhar para Deus, esperar em Deus. 하나님과 가까워지죠. And E be assim, closer to o God. coração vai ficando forte, vai ficando claro, 고난 당한 것이 vai se aproximando de So Deus. these difficulties Por isso that Davi ele testemunhou: 고난 중에
주님의 율례를 배우게 되었다. Dificuldade é algo bom para mim. 여러분 고리비오는 첫 번째 Através da dificuldade, eu tive o entendimento de Deus. O isolamento traz essa mente que faz fugir do seu receio. 예, 자기를 이제 과신할 때 고립이 오게 됩니다. Quando pensamos na segunda causa do isolamento, 내가 최고야. I'm the best. 내가 잘났어. I'm so great. 난 똑똑해. I'm smart. 난 저 친구보다 나. quando as pessoas se acham melhor, ah, eu sou melhor, eu sou inteligente, eu sou melhor do que o outro. As pessoas ganham esse sentimento. No momento que ele cai nesse complexo de superioridade, é difícil dele se enturmar com os outros. E é difícil dessa pessoa ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a soberba precede as ruínas. 하나님 전능하신데 뭘 두려워하실까? Deus tem medo de algo. 우리가 마음이 교만하여 Se Deus é o Criador, como que ele vai ter medo? 예, 교만하여 여호와를 잊어 Deus ele tem medo do homem se ensoberbecer, 누가복음 15장 말씀. porque a soberba faz nós esquecermos dele. 15장에는 이제 그 둘째 아들이 Quando nós lemos em Lucas capítulo 15, 둘째 아들이 왜 em Lucas capítulo 15 mostra muito bem como está fluindo o coração do filho mais novo. Por que o filho pródigo ele partiu, ele foi infeliz, e também fala como que ele pôde voltar para a casa do seu pai. Mostra 6 níveis do coração. O filho pródigo, um dia, ele foi muito arrogante, muito soberbo. 칭찬을 받았든지 Eu acho que ele fazia algo bem, ele tinha boas habilidades. Se ele recebeu algum elogio, ou se ele cuidava bem dos bois, ou se ele ajudava bem os pais. 이제 교만해지면서 자기를 Não sei a causa, mas o filho pródigo, 믿음감이 생겼습니다. ficando arrogante, ele começou a confiar em si mesmo. 떠나서 잘 살고 Ganhou uma 있는 autoconfiança. 둘째 아들이 E aí ele ganhou aquele coração, nossa, eu posso viver bem longe do meu pai. 그 마음의 흐름 첫 번째 단계가 바로 이제 E podemos ver 6 níveis do coração dentro do filho pródigo. 예, 자기를 O primeiro nível é arrogância. 그다음에 찾아오는 O coração que confia em si mesmo. Quando a pessoa confia em si, 그다음은 태만과 방종이 aparece 시작됩니다. o sintoma seguinte. 그리고 이제 세 번째 찾아오는 단계는 Ele cai na negligência. 되죠. 그리고 네 번째는 E o terceiro nível é 그리고 나서 이제 fracasso. 다섯 번째는 그 실패와 O quarto 고통과 nível é o 괴로움이 sofrimento. 뉘어지게 되죠. E o quinto nível, depois do 그러다가 sofrimento, 이제 여섯 번째는 ele se 이제 arrepende. 아버지께로 돌아가서 축복을 받습니다. E o sexto nível, ele volta para a casa do seu pai e recebe a bênção. 그가 교만해서 아버지를 떠나고 Então, aparece esses 6 níveis do coração do filho pródigo. Por causa da arrogância, ele partiu do seu pai. 자기를 믿기 때문에 Ele tinha que viver honestamente naquela terra. Mas já que ele confiava em si, 술집에 가서 다 재산을 날리고 ele seguiu seu pensamento, seu desejo, 이제 sua 정말 cobiça. 됐습니다. Perdeu todos os bens com bebidas 돼지우리에 e se tornou pobre. Já que ele não podia voltar assim 돼지우리에서 para a casa do seu pai, ele sofreu lá no chiqueiro. 비로소 자기를 믿는 게 얼마나 E aí ele percebeu, nossa, aqui eu vou morrer de fome no chiqueiro. 그리고 그가 아버지 집으로 E aí ele percebeu que realmente confiar em si foi algo muito insensato. E quando ele voltou para a casa do seu pai, 자비를 만나게 ele foi para a casa do seu pai, ele recebeu o amor, a graça e a bênção do seu pai. 복과 같습니다. 우리 마음의 세계 Então, 안에 우리는 a autoconfiança é um veneno para o nosso coração. 생각도 있습니다. Tem pensamentos que são úteis para o nosso coração e tem pensamentos que causam mal o nosso coração. 그 아래에 독이 있습니다. Tem um peixe, 그 tem um peixe que 독을 제하지 tem 않고 그 물고기를 먹으면은 no seu sangue tem um veneno.
의심하면 죽게 됩니다. And so when you don't remove that poison from the blood of the Se nós person who comermos esse ingested it, peixe sem tirar o veneno dentro do seu sangue, a pessoa pode até morrer. 의사들은 꼭 자격증을 소지해야 하고요. and so the chef, they must carefully prepare this. 그 독이 이제 테트로 Por isso, os And cozinheiros this, têm que poison ter is a permissão 그것이 온몸에 퍼지면서 결국 신경에 마비가 E 생명을 잃기도 합니다. it spreads all o over your veneno body, se causing chama paralysis, tétano. and you eventually lose your life. 그 이제 사람들이 E entrando no corpo pode paralisar o coração e a pessoa pode até morrer. 물고기들을 요리해서 먹을 Então, já que a 때 pessoa 그걸 tem a 제거하고 sabedoria, 이제 먹지요. So when they want to eat this fish, they get rid of the poison. então and quando then vão cozinhar esse peixe, primeiro eles tiram o the veneno. our heart is the same. 우리는 그냥 아무 생각이나 받아들이지만 Dentro do nosso coração também acontece isso. 나를 믿는 그 마음을 Nós 받아들이는 aceitamos 우리 qualquer tipo de When you accept the pensamento. heart to trust yourself, misery comes. 나는 잘해. Mas no momento que nós aceitamos a autoconfiança, somos infelizes. 뛰어나. I'm Nossa, eu really faço good. bem. I'm really Eu sou good. inteligente. 생각들을 Eu sou 받아들이고 bom. 있으면, Eu sou o melhor. Accepting such Eu sou o thoughts is melhor. like poison. 이제 많은 Esses 사람들이 pensamentos 그 são venenos. 사람들이 어느 날 이렇게 넘어지는 경우들이 있죠. You know, in society, we can see a lot of companies and their destruction. Tem algumas empresas que fracassaram na sociedade. A long time ago, there were very famous film companies. 예, 그 세계 3대 E havia uma empresa muito famosa. When you talk about the top three, 예, 이제 그 후지필름 there's Fujifilm, E falaram que era a terceira maior empresa. 예, 세계 3대 필름 회사예요. Tem a Fujifilm, tem a Kodak. 그 3대 필름 회사 중에 e a 후지필름 AFA. 회사만 건재합니다. and among Eram the as three, três only Fujifilm melhores still- empresas. 한 번은 이제 그 신문에서 그런 기사들을 읽어봤는데 And one time I Somente a read Fujifilm era a melhor. 그 아그파 필름이나 또 코닥 Mas uma vez eu estava lendo uma notícia no jornal 회사들이 이제는 다 기울어졌고요. And although Kodak and Agfa, they were really big companies once, now they're no longer. e tanto a Kodak quanto a Alpha, essas empresas eram famosas, mas fracassaram. Surviving. 그 이유가 뭐냐면은 And the reason Mas somente a empresa Fujifilm estava no topo. Sabe qual foi o motivo? Fujifilm, they thought our company Por will quê? fall Na soon. empresa Fujifilm, 이제 살기 위해서 eles pensaram: nossa, a gente vai fracassar agora. Critical, important factor for a company to 이 survive. Então, 회사도 이제 É uma boa 넘어지는 condição para você manter a sua empresa. 받아들이고 대책을 세우지 않으면 회사는 넘어지는 거죠. If they don't accept the fact that they're going to fail and then find a way to overcome that. Então, se os funcionários não se prevenirem contra o fracasso, essa empresa certamente vai fracassar. Many people, Muitas pessoas estavam usando, né, o filme, né, nas fotografias, só que aí nós entramos na era da câmera digital. E os consumidores começaram a adquirir as câmeras digitais. E essas empresas, né, começaram a fracassar. E tinham que estudar uma maneira delas se prevenirem. Mas a Fujifilm, ela viu que a sua empresa iria fracassar. E o representante dessa empresa, o que ele fez? 그리고 이제 그 필름 회사에서 그 안에서 그 연구원들을 이용해서 새로운 어떤 Ele 그 회사를 만들었어요. And using his researchers within the company, he created a new product. começou a fazer várias pesquisas e ele começou a criar um novo projeto. 콜라겐을 이용해서 이제 화장품 Eles usavam o colágeno 오랜 세월 동안 그 필름 e 회사에 com 일을 해왔던 esta substância eles começaram a fazer There are many researchers who os cosméticos. for a very long time. 그 연구소에 있는 E havia muitas pessoas que estavam nessa equipe de pesquisas. And using their know-how that they developed over the years of research, 예, 그 E utilizando, né, vários know-how dessas pesquisas 화리프트라는 화장품 회사를 만듭니다. e descobriram a brand called 그리고 cosmético. 이제 건강식품도 많이 and 만들어내고요. they made a lot of health products. 그러면서 이제 필름으로 그 e formaram uma empresa, 뭐 10%도 안 되는데 produtos para a saúde. From the sales of film is only 10%. 그 화장품으로 또 E o lucro que eles ganhavam dessa empresa de filmes era de 10%. 제록스사를 인수를 하죠. And so through the Mas o lucro Xerox, the printing que eles company, ganhavam dessa empresa, né, health nova, product brand, de produtos alimentícios para a saúde, and cosméticos, through the Fujifilm ganhavam still muito is dinheiro. growing today. 많은 사람들에게 E por causa dessa nova empresa, eles conseguiram manter a empresa Fujifilm. 우리
괜찮아. hey, our company is okay. Sim, muitas pessoas estavam alertando. However, if Ei, you do not, join with the tua times empresa that tá the bem, going, you will fail. mas ela pode fracassar, ela pode cair. There is a cell phone company called Nokia. 예, 핀란드에서 이제 그 E 만들었던 tem uma empresa chamada Nokia. 예, 그 노키아가 굉장히 그 사람들 인기가 좋았다. Ah, é da Finlândia essa empresa. 그때는 이제 전 세계 휴대폰 시장이 E era uma marca muito famosa. At one point, it was taking up 40% of the cell phone. E a Nokia, né, 그때 이제 dominava 40% do mercado no mundo todo de celulares. 그랬을 때 이제 노키아 회사 Mas em 2007, né, lançaram o iPhone. 아니라고 태만했답니다. And so the Nokia company, when looking at the iPhone, they were very negligent about it. Só que a Nokia, naquele momento, desprezou o iPhone. 거의 장- Menosprezou essa Say, empresa. oh, this iPhone, it is like a toy to us. 사실은 정말 많은 E aí eles diziam, nossa, esse iPhone parece um brinquedo comparado ao nosso dispositivo. Actually, there was a lot of new Na verdade, improvements in the cell phone through the iPhone. dentro do iPhone, eles criaram muitas novas funções. If they were to feel that even at that point, it would have been late. 예, 노키아에서는 Mas já era até tarde eles perceberem isso. 없어. But Nokia said, we're still Mas strong. a We don't have Nokia anything to worry about. 결국 아이폰 Disseram, nós estamos firmes no mercado, não vai acontecer nada. Catch up to the iPhone. 예, 그러다 2013년에 E jamais eles podiam seguir o iPhone. 인수가 됐죠. And so in 2013, Nokia passed over to Microsoft. 예, 지금 Em 2013, né, a Nokia foi vendida para a Microsoft. 아이폰이나 Sim, hoje a Nokia produz alguns celulares, 갤럭시 폰이나 이런 것을 mas seja do iPhone, compared to the Samsung Galaxy, it cannot even catch up to any of those. 그러나 também jamais pode acompanhar os celulares da Samsung e os Galaxy. 뛰어난 제품이었어요. But in the past, the Nokia cell phone was a very good. No passado era uma empresa muito forte, a Nokia era famosa 있는 동안 no While they mercado. were saying we are the best, 예, 시대는 변했고 the times have Mas changed. quando eles estavam pensando, nós somos os melhores, Desires of the consumer mudou a geração, 바뀌어 왔습니다. and the IT mudou os technology has consumidores, 그것을 따라오지 않았을 때 changed. And when they did mudou a not follow such tecnologia, 예, 그 changes, 회사가 결국에는 이게 무너지게 e eles não acompanharam. company fell. 그래서 이제 우리가 E no final, essa empresa foi destruída. So having overconfidence is a very fearful thing. 사람들이 이제 커버 Então, é muito perigoso a pessoa que confia em si mesmo. People say this phrase, the curse of the cover story. 예, 이제 이렇게 E as pessoas falam, né? Nossa, é um momento de maldição. 어떤 책에 이제 표지 모델로 등장을 합니다. So oftentimes, CEOs of companies, they become the cover page of very famous Então eles magazines. escolhem algumas pessoas como modelo da sua But why empresa. do they call it the curse of the cover story? 이렇게 이제 유명해지고 얼굴이 알려. Mas por que as pessoas utilizam essa expressão como maldição? As they become well known and their faces publicly shown and they become very popular. Foram pessoas tão importantes, famosas, famous, 아, 정말 우리 회사가 대단해. oh, my e se company tornando is populares, famosos. 하고 있어. I'm doing a good Ah, job. minha empresa é melhor agora. Feel that. 예, 그 마음. Nossa, eu tô fazendo bem. 이 회사의 E quando 부족함에 chega nesse They momento, don't hear about the lackings of their company. 예, 물론 뭐 커버 스토리에 등장 não consegue aceitar conselho das outras It's not a pessoas. case for every person on the cover. 그러나 때로는 참 그런 Sim, nem todas as pessoas que chegaram no topo, né, passaram por isso. 나를 이제 신뢰할 때 다른 이야기들을 받지 못해서 불행해지는 사례들이 많다는 But 거죠. there are many times when you become famous. Só que no momento que as pessoas começam a se engrandecer, começam a se enriquecer, eu sou melhor, deixam de escutar o conselho das outras pessoas, estão caminhando para a infelicidade. And there's a word for the word frog in French. 이 개구리 Curu, em francês, significa sapo. There are people who enjoy having frog as a dish. 저는 개구리 요리를 E tem pessoas que se divertem cozinhando sapo. 그렇게 즐겨하는 사람 아닙니다. I'm not one to enjoy it, Mas é difícil hoje você achar um prato de sapo. 좋아하는 사람들이 있습니다. but there are people who enjoy a dish made of frogs. 그 프랑스에 가면 이제 구르누이 E tem pessoas que gostam da carne da rã, do sapo. 잘하는 식당들이 있는데 그 이야기를 한번 들어봤어요. So I heard from one of the restaurants that make this popular frog dish. 이제 E lá na França tem muitos restaurantes, né, de carne de rã. Eu já escutei sobre os cozinheiros A live de rã. frog and put it in the stove. 그 냄비 안에 물이 너무 뜨거워. E quando eles colocam a rã na panela, 개구리가 이제 막 바로 The 튀쳐나오니까. frog se a água comes estiver out right muito away. quente, 손님들 옷에 다 물이 튀잖아. And then the water splashes a all rã ela salta, ela pula. 그 살아있는 개구리를 잘 요리. E aí suja toda a roupa, né, do cliente. 연구를 했는데
So they researched a way to really enjoy and prepare this frog dish. E aí eles criaram uma maneira muito boa, né, de você cozinhar a rã viva. Colocam a água na panela Before putting the frog in, they set the temperature of the water to the temperature the frog e ajustam a temperatura da água numa temperatura que a rã mais se adapta. E falam que é numa temperatura de 15 graus. E colocam a rã e eles não aumentam o fogo rápido. Não aumentam a temperatura da água. Bem devagarinho. Em 1 segundo eles aumentam, né, por segundo 0,0001 graus. E a rã está lá dentro da água, toda tranquila. E sem perceber, a temperatura da água está subindo. E se passa dos 35 graus, e a pele começa a cozinhar. E aí ele começa a sentir, nossa, o que está acontecendo? Mas já é tarde. Já não consegue sair de lá. Se passa dos 40 graus, o sapo morre, a rã morre. E nesse momento, as pessoas cozinham e comem a rã. É uma maneira, né, de você cozinhar rã. Eu acho que o mundo do coração também é assim. Tem coisas que nós queremos ouvir. Sim, existe aquela temperatura do coração que as pessoas gostam. As pessoas não gostam de escutar correção, repreensão. As pessoas gostam de escutar elogios. Nossa, você trabalha tão bem. Nossa, você é tão bonzinho. Nossa, você é tão inteligente. Quando nós escutamos isso, falando, não, eu não sou isso, mas no fundo está gostando. E assim, pouco a pouco, ele vai confiando em si mesmo. E quando ele começa a confiar em si mesmo, e chega num momento, não consegue escutar o conselho das outras pessoas. Se isola. O coração fica preso. E aí ele perde a conversa, a comunicação, e começa a se afundar na sua própria pessoa e vai para a infelicidade. E aparecem muitas pessoas assim na Bíblia. Absalão, ou Adonias. Quando pensamos nessas pessoas, Absalão também sempre recebeu o elogio das pessoas. Adonias também, como rei, nunca recebeu repreensão, uma correção do seu pai. Em nenhum momento ele deu problema para o seu pai. Sempre trabalhou bem, foi elogiado, foi reconhecido, foi uma pessoa popular. Mas qual foi o resultado deles? Adonias também foi morto. Absalão também, por confiar em si mesmo, foi contra seu pai. E no final, ele também morreu. É muito perigoso a pessoa que se guarda, a pessoa que confia em si mesmo. Esse coração que faz você confiar em si mesmo. Esse pensamento que te engrandece. É um veneno. Traz isolamento ao nosso coração. E a terceira causa do isolamento é a falta de diálogo, de conversa. Quando nós conversamos e compartilhamos os nossos corações, a partir desse momento nós podemos refletir os nossos corações, podemos fluir os nossos corações. Mas se estiver bloqueado, o isolamento vem. A Bíblia fala sobre Aminon. E um dia, Aminon, ele teve um pensamento muito escuro nas trevas. Ele era príncipe. E ele tinha uma irmã chamada Tamar.
her sister, but she is from a different mother. 그렇지만 이제 그 Era But still, irmã de mãe 그러나 diferente, 이 암논의 mas 마음속에 여동생 são 다말을 irmãos. 좋아하는 마음이 들어왔어요. but one day he had the E um heart dia of love Aminon, dentro do seu coração, 예, ele 어떤 começou a 시기가 gostar da sua irmã Tamar. 음란한 마음이 들어왔습니다. and hearts of lust towards her. 암논도 그걸 Ele começou a se apaixonar por ela, começou a ter pensamentos lascívios. E Aminon sentiu. Oh, this is wrong. Ele não podia falar isso para ninguém. Que vergonha! Nossa, isso tá errado. Eu não posso ter esse sentimento. Satanás continuamente colocava esses pensamentos nele. Amnon spoke about this problem in his heart with somebody. Se ele tivesse falado com alguém sobre esse seu sentimento, sobre esse seu coração, Spoken of it, ou se ele tivesse falado para o teu pai, or to his brothers, these days, these ou thoughts tivesse are falado bothering para os teus irmãos, nossa, ultimamente eu tô perturbado por causa desse sentimento. Had he gone and Nossa, acho que eu tô louco. that, Se ele tivesse falado do seu coração, such problems, facilmente ele podia se livrar desse sentimento. he just kept the heart of darkness. Mas Aminon não falou. Carregou essa escuridão. The heart of darkness, it doesn't stay still. Enquanto nós carregamos escuridão, trevas dentro de nós, Grows more esse and more, pensamento não fica parado. gets bigger, Esse pensamento começa a crescer dentro de nós. Cresce, and then ganha força. sick because of that. E depois, Aminon adoeceu. So fallen into the heart of love for Tamar. Ele estava tão apaixonado por ela que ele adoeceu. Adoeceu. And then his cunning friend E depois, Jonadab came to visit him. ele procurou seu amigo muito sagaz, chamado Jonadab. He told him how he can go about raping Tamar. E Jonadab ensinou como que ele podia se aproveitar da sua irmã. Algo muito perigoso. E no final, ele abusou da sua irmã. And now E no Tamar is final, so ele upset. expulsou ela. She's Sentiu upset uma by grande the aversão por rape. ela. Ela também ficou muito injustiçada. Even more upset that her brother kicked her out afterwards. Nossa, ela ficou mais injustiçada porque ele mandou ela embora. Cries and runs away, she goes to her E- brother Absalom. E ela chorando foi procurar seu irmão mais velho, Absalão. Absalom says, Tamar, E disse tudo para don't say this Absalão. to anyone. E Absalão disse: Stay still. Tamar, não fala isso para Then ninguém. Absalom is Fica sharpening the quietinha. knives of revenge. E naquele momento ele estava afiando a espada. Kills Amnon. Depois de 2 anos, ele mata Aminon. Aminon Aminon também estava isolado. Saying, don't say this to anybody. Absalão também disse: não fale isso para ninguém. Growing revenge in his heart. Estava criando essa vingança dentro dele. Becomes a murderer E no final ele matou seu irmão, and so miserable. se tornou um homicida And e when teve uma vida suffering muito and infeliz. isolation come, Então, quando o coração fica isolado, while you don't have communication, you cannot be freed from isolation. enquanto não há um diálogo, a conversa, a pessoa se isola. There was one research that a scientist did. Uma vez, um cientista, ele apresentou a sua pesquisa, teste sobre os ratos. The topic was on the U.S. soldiers that went to Vietnam War that were heavily Ele falou sobre os soldados que foram para o Vietnã, que eram drogados e voltaram para a sociedade, voltaram a ter uma vida normal com a sua família. Eu vou mostrar esse vídeo bem rapidinho. What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious. We all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street
because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now, so at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. 예, 잘 보셨습니까, 여러분? Did you guys enjoy the video? 우리가 이 영상 속에서 우리에게 Assistiram bem o vídeo. So from this video we can learn many things. 사람들은 그 약물이 우리에게 중독을 가져다 E há tantas coisas que esse vídeo nos ensina. People thought that it was the drugs that caused addiction. 지금 본 As pessoas 것처럼 pensam que a heroína traz a pessoa a cair num As vício. you saw in the video in the Vietnam War, many soldiers used heroin. 이제 전쟁이 E como vocês viram, né, na Guerra do Vietnã, muitos soldados usaram a heroína. 거라고 염려를 했는데 And many people were worried that once they return home, there will be many drug addicts. 예, 사랑하는 E ficaram preocupados. Nossa, quando eles voltarem para a base, eles vão ficar dependentes dessas químicas. 95% 이상이 그 약물에서 다 벗어나게 됐다는 거죠. But 95% of the people, when they returned back home to their loving families and had Mas quando eles voltaram para suas famílias, conversaram com elas, 95% deles tiveram um resultado feliz. 굉장히 행복하게 해줍니다. communication and exchange really brings happiness to our 우리가 hearts. 대화할 Então, 때 por isso que eu falo que a conversa, o diálogo, a comunicação traz felicidade ao nosso coração. Isolation and out. 저희들은 이제 Quando nós conversamos, isso nos livra daquilo que nos prende. 해마다 이제 월드 캠프를 개최하고 있습니다. In Korea, we have the World Camp. and Nós fazemos World Camp acampamentos na every Coreia, year. também eventos lá fora, 우리가 말씀도 듣고 no exterior, At the camp, we hear the word, 합창단 fazendo acampamento, retiros, escutamos a palavra, prayer. 또 아카데미도 운영하고 We do a lot of different academies. assistimos a apresentação do Coral Gracias, 다른 곳에서 também realizamos academias. 대화하고 소통하는 시간들 많이 갖습니다. And even though everyone is from different part of the world, we communicate and exchange our E assim nós aprendemos a fluir o nosso coração, a conversar com os This colegas. was from a long time ago, but do in Korea, acampamento. when we were having a camp, 예, 외국에서 한 여학생이 왔어요. E foi algo que aconteceu há muito tempo atrás. Tivemos um acampamento na Coreia e veio uma 학생들과 이제 한 주간을 uma jovem. so the teacher of each class, they have about 15 to students. E durante uma semana, né, os jovens ficam em um grupo com um líder. But there was one student who was not being able to communicate well. 전혀 이렇게 마음 E uma jovem, ela não estava se enturmando com as colegas. 설립자 목사님께 Ela não queria abrir o seu coração. So the teacher brought her to the founder of the organization. 목사님 Por isso levaram esta jovem até o fundador da Missão Boa Notícia, o pastor Oxo Park. Female student, her heart is not being moved at all. 목사님께서 Pastor, essa jovem não está se adaptando, ela não está abrindo o coração.
Pastor, por favor, converse uma vez com ela. And so pastor had the female student sit in front of her and he talked with her. E o pastor começou a conversar com ela. And at first she was very hard-hearted. E ela foi muito rebelde no começo. I'm just gonna go home. Pastor, depois do acampamento eu vou voltar para minha casa. It's like throwing Ai, eggs at a não rock. precisa se preocupar comigo. I'm never gonna break. É a mesma coisa você jogar um ovo na rocha. And she Jamais você quebrantado. Eu não vou mudar. Ela foi muito dura no começo. after another, Só que o pastor começou a conversar com ela started to talk about her past. This female e ela student começou a used to abrir go a to sua church. boca. Começou a conversar. And E ela estava frequentando uma igreja e naquela igreja havia muitos jovens. but she was raped by the leader of the youth group. E ela foi abusada sexualmente pelo seu próprio líder. The bigger problem is E essa ferida ficou muito grande. E para piorar, nobody e algo que feriu mais ela não queria contar isso para ninguém. leaders lie. E as pessoas começaram a acreditar na mentira. E assim viram esta jovem pior ainda. She grinded her teeth. E ela decidiu, Never going to open my fechou seu coração, Never gonna trust the começou a chorar. Jamais vou abrir meu coração. Para ninguém vou falar do meu coração. E aí ela fechou rigorosamente seu coração. They sent her to this E a sua família ficou tão triste e enviou ela para o nosso acampamento. to receive the heart of God. But she wouldn't Queria que ela abrisse seu coração, recebesse o coração de Deus, mas ela não mudava. Everything she had to say, pastor replied. Depois que o pastor escutou ela, disse para ela: Story, I'm really sad. Sim, eu fico triste em escutar a sua história. Did such big wrong to you Eu tô vendo que aquele jovem realmente ele errou, in your heart. mas você tem que aprender a abrir o coração. Por exemplo, Let's say, for example, a flood happened and your whole suponhamos house que got wiped out. teve uma enchente e a água entrou na tua casa e você Let's say perdeu due to the toda a sua flood, you casa. lost your parents and your Perdeu a sua mãe, perdeu seus irmãos. Suponhamos que eles morreram. blood, this water is your enemy. Então você vai considerar a água como But you cannot live teu not inimigo. using water. Mas você não Let's say, jamais for example, vai poder fire viver in the sem world. usar a água. Suponhamos All que your loving ones died tua in casa fire. pegou fogo e Yes, that fire is toda a sua a fire, família amada morreu por causa do fogo. Então, o fogo vai ser o teu inimigo. but you cannot live without utilizing fire. Mas jamais nós podemos viver sem usar o fogo. And there are people Eu sei que você está ferida. but we can Sim, tiveram pessoas que erraram com você. Mas, para viver, nós temos que abrir o nosso coração. conversation. E o pastor explicou para ela, He opened conversando up the com Bible, ela, clarified this before her. falando da palavra de Deus para ela. So the student's heart opened up and became soft. E ela começou a abrir o seu coração. Yes, she had a very big scar of isolation in her heart. A ferida trouxe um grande isolamento na vida dela. But when she had this communication and conversation, Nós conversando com o pastor, o servo de Deus, uma pessoa sábia, ela conseguiu abrir o coração. today I read about Proverbs chapter 27. Hoje eu li Provérbios capítulo 27, versículo 17. Aqui diz, né? Como o ferro com o ferro se afia. Então, o ferro batendo com outro ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. Quando o coração se colide, quando o coração se flui, ele fica melhor, se sente melhor e ganha uma boa saúde espiritual. Nós queremos conduzir muitos jovens para a liderança como líderes. E eles têm que sair de si mesmo, sair do isolamento. E quando acontece o intercâmbio, a comunicação,
Esses jovens serão grandes líderes, podem crescer como grandes líderes. Por isso, dentro da igreja, muitos jovens, é muito importante a gente conversar com eles. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos, nos sentimos bem melhores. Enquanto nós estamos comunicando com as outras pessoas, quando a gente se livra da autoconfiança, quando nós enfrentamos os nossos receios, nossos medos, o coração dos jovens vão ficando forte, vão ficando mais resplandecente e se tornarão em grandes líderes. Todos os pastores, todos os líderes que estão assistindo, estão aqui no nosso congresso, que vocês possam criar os jovens da sua igreja com esta direção. Que vocês possam dar seus corações para os jovens. Que vocês possam agradecer essas pessoas que incentivaram os jovens a crescerem. E que todos estejam juntos nessa obra de estar transformando a vida desses jovens. Obrigado.